Previsão para a semana do dia 16 a 22 de junho aqui no Personare. Eu estou aqui com a Vanessa Tuleski e Yubi Miranda para trazer para vocês as previsões astrológicas para essa semana. Então a gente vai começar direto com o nosso spoiler da semana. Vanessa. Semana de mais confusão e vulnerabilidade. Imagina um monte de planeta em Gêmeos, que a mente da gente está fervendo. Então isso já pode ser uma tendência à confusão. E ainda em quadratura com Netuno, gloob, 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 gloob. Então a gente vai ter que saber lidar com essas confusões para a gente não se perder. Vanessa, conta pra gente então também os três principais temas da semana. O primeiro é a própria semana de mais confusão e vulnerabilidade. O segundo é o dia a dia melhora a partir de quinta. E o último é chegou a época mais emotiva do ano. E para começar bem a semana, te inscreve aqui no canal, dá o teu like aqui nesse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a todo o conteúdo de previsões e tudo mais que o Personale sempre compartilha com vocês. O seu like é super importante porque assim nosso conteúdo chega para mais pessoas e assim como você passam a fazer parte da nossa comunidade de bem viver. Tem 3 planetas, portanto, que são super importantes de você encontrar no seu horóscopo personalizado: Mercúrio, Vênus e Sol. Os 3, dá uma olhadinha onde eles estão transitando, porque é nessa área, na casa em que eles vão estar transitando no seu horóscopo personalizado, que a gente vai poder observar mais confusões, atrasos e essa vulnerabilidade durante essa semana. O tutorial está aqui com um passo a passo para você olhar tudo direitinho e, como eu falei, gratuito. Agora que você já sabe onde Mercúrio, Vênus e o Sol estão transitando no seu horóscopo, comenta aqui com a gente, porque no dia 20, a Simone Kobayashi, nossa especialista, terapeuta energética, vai conversar com vocês aqui nos comentários desse vídeo. Vamos começar então? Vanessa, começa explicando pra gente por que essa semana de tanta confusão e vulnerabilidade. Nós começamos essa semana com o Sol, Mercúrio e Vênus juntinhos, todos numa quadratura com Netuno. Netuno é o planeta que nubla, que atrasa, que dá confusão. E terça-feira, Mercúrio está nessa quadratura com Netuno. Mercúrio tem especificamente a ver com comunicação, trânsito, sistemas. Vai estar tudo enrolado até lá e a nossa mente vai estar um pouco mais confusa. Tem mais fake news até a terça-feira. E até a quinta-feira, Vênus está numa quadratura com Netuno. Esse aspecto dá um aumento de golpes virtuais, faz com que as parcerias possam estar um tanto quanto enganosas, a gente fica mais sujeito a decepções, o dinheiro escorre pelo ralo, a gente gasta errado, compra errado. E por último, a gente tem o Sol quadrado com Netuno, que é um aspecto que pega a semana inteira e também traz essa vulnerabilidade, essa confusão. Então a gente está numa semana que a gente pode chegar atrasado, o transporte público pode atrasar, o sistema pode não funcionar e a gente vai precisar de muito jogo de cintura. Além de tudo, a gente pode ter também uma tendência maior a viroses, porque é uma semana que a gente fica mais vulnerável, a imunidade pode baixar, pode ter mais contaminação. Então, eu diria que um pouquinho de cuidado vai ser necessário nessa semana e até descansar e, de alguma maneira, tentar se organizar, o que nem sempre vai ser fácil. E jogo de cintura pra caramba, né, Vanessa? E pra gente trazer o Netuno de uma forma consciente e a gente não ser arrastado por essas confusões, incertezas, nebulosidades, vale a pena a gente não forçar a barra. Tipo assim, a gente quer, mas que quer entender mesmo algo, mas tá confuso, tá nublado, tá nebuloso. Então, assim, dá uma descansadinha, né? Dá uma meditada, dá uma cochilada, se for possível. Se for possível, ver um episódio, hein, gente? Não é a série toda, não. Um episódio de uma série. Daí você desanuvia a mente e volta para aquela questão, para aquele estudo, para aquela tarefa de uma maneira mais leve. E pode até, se vier essa conexão com Netuno através de uma meditação, de uma oração, de uma visualização da solução. Você está lidando com uma tarefa ou com um tema que está difícil do entendimento, então tenta usar a imaginação de Netuno para vislumbrar o resultado ali positivo, o entendimento e a execução
mais leve, fluida dessa tarefa. Isso tudo pode ajudar a gente a reduzir ou evitar essas tendências tsunâmicas aí para nossa mente não ser arrastada pela imaginação negativa e pela confusão. É uma semana também que tem muito gato por lebre. Podem surgir propostas enganosas, ilusórias. Então a gente vai ter que saber separar o joio do trigo. Além de tudo, no plano emocional, para quem tem um plano emocional mais sensível, pode haver mais sensibilidade, medos, muitas vezes medos até fantasmagóricos que não vão nem se realizar. Por isso pode ser uma semana interessante para uma terapia, embora a terapia vá mexer com ilusões e vai mostrar onde é que está havendo uma ilusão, uma ineficiência. E tem que lembrar que nessa semana a gente tem também a lua cheia, no dia 21 de junho, sexta-feira, que é uma lua cheia em que isso vai ficar tudo presente para as próximas 2 semanas. Então, tudo isso que a gente está falando para a semana, de certa maneira, vale para esse período de 14 dias, em que a gente pode se desorganizar e ter que se reorganizar, que nem tudo vai ficar claro, como o Yubi falou, forçar uma decisão pode ser difícil, porque cadê a clareza de fato para decidir? Perguntar uma coisa para o Yubi, você estava falando se conectar com Netuno. Netuno tem essa coisa de espiritualidade, né, Yubi? Sim, sim, mas é sempre bom a gente abrir o campo, Grace, porque tem gente que né, não é ligado a alguma religião, a espiritualidade. Então, para essas pessoas, enxerga a espiritualidade como uma conexão com a sua alma, beleza? Então, tudo que a gente puder fazer, se for através de vias religiosas ou não, mas, pô, um descanso, uma meditação, não precisa ter religião nenhuma meditação. Então, isso tudo pode ajudar bastante para essa conexão com a sua alma e, consequentemente, Grace, a gente ter mais um pouco menos de dificuldade aí, né, para lidar com essas confusões. E uma outra dica que me veio aqui, essa é uma dica netuniana. E a dica geminiana? A dica geminiana é qual? Você pode pegar uma folha de papel e dividir ela ao meio e vai ler uma coisa, vai conversar com fulano, vai conversar com ciclano e vai preenchendo os prós e os contras daquela decisão, daquela escolha que você vai fazer, porque depois ao ler esses prós e os contras, pode ter um pouco mais de clareza. Aí você une o melhor de Gêmeos e o melhor de Netuno para tentar superar essa quadratura tão desafiante para a gente nessa semana. E Vanessa, o dia a dia dá uma melhorada então a partir de quinta, é isso? Sim, a gente vai ter um fator que vai ajudar muito, que é Mercúrio em um sextil com Marte. Então, algumas coisas que estavam ali enroladas, até em termos de dia a dia, vão destravar. Vamos supor, a internet não está boa, o sistema não está bom. A partir de quinta-feira, destrava, dá uma andada. Até o plano mental tem uma clareza um pouco maior para se direcionar para uma direção. E isso também fica gravado naquele mapa da lua cheia de sexta-feira, 21 de junho. Então, é um excelente aspecto para dar uma objetividade num cenário que a gente está vendo que é quase andar no meio da gelatina, assim, sabe? Que você está meio perdido, não sabe nem para onde virar. E uma historinha, Grace, que a gente pode pegar dessa transição de um Mercúrio quadratura com Netuno, depois um Mercúrio sextil com Marte, a gente pode começar a semana se embananando com as palavras, vindo um tanto de ato falho, a gente vai dizer uma coisa, se confunde, diz algo subjetivo, o outro não entende nada, você fala X, o outro entende Y, e aos poucos a gente vai acertando ali uma fala mais assertiva, mais direta, mais objetiva, mais clara. Esse é um processo que a gente pode perceber durante essa semana. Então vamos chegar no final dessa semana à época mais emotiva do ano. A pessoa com Sol em Câncer já está pronta. O que acontece Já deu spoiler, né? O que acontece na época mais emotiva do ano, Vanessa? A gente vai ter na segunda-feira Mercúrio e Vênus ingressando em Câncer. Mercúrio tem a ver com a mente e Vênus tem a ver com o afeto, com o que a gente curte, com o que a gente gosta. E quando Vênus ingressa em Câncer, a gente fica mais afetuoso, curte mais a nossa casa, a nossa família. E para coroar isso, na quinta-feira, o Sol também ingressa em Câncer. E aí a gente vai ter um período até o final de junho muito canceriano, porque esses 3 planetas estão aí. Então é a época que a gente tem que mandar uma mensagem para o tio, para a avó, para a mãe, encontrar mais com a família, fazer aqueles encontros, porque a gente saiu de um período geminiano que é muito mental, é até sociável, mas ele abre essa sociabilidade para todos.
enquanto que Câncer realmente reúne os mais próximos. Tem uma questão de aconchego. Então, é a época que a gente vai sentir lembranças vindo, vai querer ver álbum de fotografia, que tem muito a ver com Câncer, mexer com lembranças. E a gente tem que viver essa emotividade, porque é o momento para isso. Lembrando que festa junina, reunir família para comer comidinha gostosa, que é a cara do signo de Câncer também, comidinha quentinha, gostosinha, aconchegante. Então, vamos aproveitar essa época aí para reunir a família, para a gente curtir boas comidas das festas juninas. Vanessa, a semana ainda termina no sábado, ela já vai se encerrando com uma lua cheia, né? Tu pode contar um pouquinho mais pra gente sobre ela? Essa lua cheia ela vai ter o Sol no signo de Câncer e a Lua em Capricórnio. Capricórnio tem muito a ver com coisas sérias, questões profissionais. Esses dois planetas quadram Netuno. Isso pode dar uma certa confusão, como a gente tinha colocado, a respeito de qual caminho seguir, o que fazer. Só que a gente tem aquele Mercúrio, lembra? Para ajudar, depois que a gente sai dessa confusão. Mas a gente tem aqui um lado que tem que ser objetivo, concreto, compromissado, que é capricorniano, e um lado mais emotivo. Um dos efeitos da quadratura do Sol com Netuno, às vezes, é preguiça, no sentido que a gente quer se retirar do mundo real. Ah, eu não queria estar fazendo isso, coisa chata, eu queria viver no mundo ideal. O mundo ideal é muito netuniano. Só que com a Lua em Capricórnio não vai dar, não. A gente vai ter mundo real para lidar. Pois é, essa lua em Capricórnio, e além disso, ela faz oposição, a lua cheia em Capricórnio faz oposição a Vênus em Câncer. Então pode haver um conflito entre a gente, às vezes, exagerar no drama emocional, nas lágrimas escorrendo cancerianamente, nessa lua cheia, que as emoções também, né, transbordam, como também aí vem uma lua em Capricórnio menos. Então a gente pode ficar nessa oscilação, tentando controlar um pouco as emoções ou, né, extravasando demais as próprias emoções. Então, saber encontrar aquele tom de uma maturidade Capricórnio emocional, Lua e Câncer, pô, pode ser massa. Uma das coisas que eu colocaria também é que, como a gente está numa semana que a própria informação está um pouco confusa no início da semana, a gente pode ter algo que talvez não seja verdadeiro ou seja um pouco ilusório. Vou dar um exemplo qualquer, um diagnóstico que alguém dá para um filho seu. Será que esse diagnóstico é verdadeiro ou não? Aí você vai precisar da Lua em Capricórnio, buscar dados, buscar especialistas, para sair de visões que possam estar um tanto quanto confusas. É hora de viver os sentimentos, né? É hora de viver os sentimentos, mas como o Yubi colocou, não vai dar para só ficar nos sentimentos. Capricórnio, ele fala, cara, você tem que trabalhar, ganhar a vida. É essa oposição que se coloca, né? Por isso que é uma oposição. Então você vive o sentimento, você vai viver aquela história, qualquer que seja, mas você vai ter que voltar para a realidade, que Capricórnio tem muito a ver com isso. Bota o pé no chão, lida com as questões emocionais, familiares, sem tanto drama, mas sim com o pé no chão, sabendo colocar limite, enxergando a realidade e não ficando afogado ou afogada nesses dramas emocionais e familiares. Todo mundo pronto, então, para a semana dia 16 a 22 de junho? Aqui, quem faz parte da comunidade do Personari, nessa semana tem aula fechada, só para quem é aluno do Personari Cursos, de numerologia e do curso de Ho Oponopono. E para quem quer degustar um pouquinho, conhecer como é o Personari Cursos, vocês têm a aula no dia 20 sobre como lidar com compulsão alimentar com a Carol Sena, essa gratuita aqui no YouTube para todo mundo. É dia 20 às 20 horas, às 8 horas da noite. E eu convido você a se inscrever no nosso canal, porque assim você vai fazer parte da nossa maravilhosa comunidade de bem viver que a gente está criando aqui no Personari. E não deixe de seguir os nossos especialistas, a Vanessa Tuleski e o Yubi Miranda, nas redes sociais, conversar com eles, ver as previsões que eles também compartilham nas redes e, claro, ativa as notificações para você receber todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal no YouTube. Então, boa semana, até o próximo vídeo.